Boa noite, irmãos. Mais uma vez estou aqui nessa live para trazer um estudo da palavra do Senhor, para nós sermos edificados. E também queria já corrigir na live passada, no estudo sobre a beleza, quando eu falo de que Satanás foi a primeira pessoa, que foi o primeiro ser que Deus criou. Queria consertar, porque realmente na Bíblia eu nunca li qual foi o primeiro ser que Deus criou. Ele foi criado antes de nós, mas eu não sei qual foi, se foi Lúcifer ou se foi outros anjos. Então queria corrigir aí esta fala que eu fiz e queria pedir desculpas aos irmãos. Então, quando que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos ajude. Então, queria agradecer aqueles que estão me assistindo, participando, que vocês sejam edificados. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Prostituição e Deus. Muitas pessoas dizem que já nasceram homossexuais, transexuais e outras coisas mais. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus criou o homem nesta situação e depois joga este homem fora? Joga essa pessoa fora? Porque Deus, na palavra dele, nos diz que isto é pecado, que não irá herdar o reino de Deus. Mas as pessoas que têm, que são assim, dizem que nasceram assim. Será que é isto mesmo? Será que Deus é um Deus injusto? Que Deus faz uma coisa e depois mesmo destrói? Será que o nosso Deus é assim? Ele é quem cria as pessoas, ele é quem faz, né? E Deus faz tudo perfeito, tudo muito bom. A gente lê lá no primeiro livro, no primeiro capítulo de Gênesis, tudo ele fez muito bom. Então, Deus, ele não é injusto. Deus, ele não faz a pessoa para lançar no inferno. Deus fez os seres humanos para serem felizes, para morarem perto dele. Deus quer todos nós, perto dele. Então, vamos estudar agora, estudaremos, estudando a Bíblia sobre a criação do homem. Deus criou homem e mulher. Então, estudando, sobre a criação, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, nós vemos que Deus criou homem e mulher. Primeiro ele criou o homem. Depois da costela do homem fez a mulher. Deus criou homem e mulher. São duas pessoas com órgãos sexuais diferentes e genes diferentes. A mulher tem XX genes e o homem tem XY. E a junção dos dois genes formam uma nova vida. Uma nova vida. E sempre os genes do homem é quem define o sexo da nova vida que está sendo gerada. Isto não mudou desde o começo. Desde o começo, Deus ele fez o homem assim. Não mudou, Deus não mudou. Deus não fez uma nova pessoa diferente, não é? Ele não fez um novo tipo de pessoas. Então, no começo, Deus criou homem e mulher com um objetivo. Deus criou homem e mulher com um objetivo: formar a família. Em Gênesis 1, 27, nos diz assim, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no começo, no princípio, Deus criou homem e mulher.
Então, Deus criou os seres humanos, só que ele criou o homem e a mulher. Ainda no capítulo 2, no verso 24, diz assim: Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus criou homem e mulher para formar uma família, né? O objetivo de Deus era formar a família. Então, a família foi a primeira organização que Deus criou no mundo, né? E ainda hoje existe, mas Satanás, ele tem lutado para destruir a família. Ele tem trabalhado para destruir a família. Toda hora na televisão, nas redes sociais, a gente vê as reportagens, né? O pai mata o filho mata o pai, e assim sucessivamente. São as drogas entrando, é a prostituição, é tudo mais de ruim. Então, Satanás, ele tem se levantado para destruir a família que Deus, desde o começo, formou. Então, Deus criou o sexo para o casal, com dois objetivos. Então, quem criou o sexo foi Deus, não foi outra pessoa. Então, Deus criou o sexo com dois objetivos. Primeiro, o prazer sexual do casal. Lá em Gênesis 3,16, diz assim: E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido. O teu desejo será para o teu marido. Então, aí é o prazer, não é? Sexual do casal. O segundo objetivo, a multiplicação da espécie. Então, Deus fez o casal, a família, com esses dois objetivos, né? O sexo foi criado com esses dois objetivos. Para o prazer sexual do casal, né? E também para a multiplicação da espécie, para que a terra se enchesse. Lá em Gênesis 1:28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus fez o homem e a mulher e os casou com este objetivo, né? O sexo foi criado com esses dois objetivos: o prazer sexual do casal, a multiplicação da espécie. Então Deus, ele criou a família. E Satanás tem tentado destruir a família de todas as maneiras. Deus só aprova o sexo entre homem e mulher e depois do matrimônio. Então, Deus, ele fez o sexo, mas ele só aprova essa prática sexual depois do matrimônio, depois do homem e a mulher se casarem. Antes é contrário à natureza, porque Deus fez o homem e a mulher e os casou. E depois disto é que vem as outras coisas, né? Então, antes disso é pecado, é proibido, é contra a natureza, porque Deus proibiu. Então, em Romanos, no capítulo 1, os versos do 18 ao 32, quem quiser acompanhar, os irmãos que estão me assistindo, quiserem acompanhar, pode pegar sua Bíblia. Então, vamos estudar em Romanos, no capítulo 1, os versos do 18 ao 32. O verso 18 nos diz o seguinte: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade
pela injustiça. Então, aí diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Hoje em dia, só o que a gente vê é impiedade. Os homens hoje não têm mais amor a ninguém, não tem piedade de ninguém, mata com facilidade, né? O mundo hoje está de um jeito tão sério que não está mais sendo suportado, né, por aquelas pessoas que ainda têm um pouco de amor a Deus. Então aqui diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Então os homens hoje estão pervertidos. E o que é isso? Perversão. É a troca, né? A troca. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, homossexual hoje é certo, né? E a família está sendo errada para o mundo. Então, perverteram, né? Estão pervertendo as coisas que Deus criou. E isto faz a ira de Deus descer sobre o céu. E por isso, o mundo tem sofrido muitas coisas, seca, enchentes, furacões e tudo mais, porque o homem não está fazendo a vontade de Deus, né? Então devemos ter muito cuidado, nós como filhos de Deus, em fazer a vontade de Deus. O apóstolo, em Romanos 1, do 18 ao 32, o apóstolo Paulo nos aborda dois assuntos, do qual hoje querem nos impedir de falar. Querem que aceitemos uma coisa que Deus rejeitou, né? Deus rejeita essa prática, né? A prática sexual contrária à que ele criou. E ele criou o sexo para o casal, para a família, né? O casal, para dali formar uma família. Então, Deus, ele se ira com a perversão, com a mudança, né? Da verdade em mentira. O que é verdade, para muitos agora é mentira, a mentira se tornou a verdade se tornou mentira. No 18 nós já vimos, né? Nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, se detém a verdade por injustiça. Deus se ira contra toda impiedade, perversão e injustiça. Deus ele não concorda, ele não aceita essas coisas. Impiedade vem das pessoas que não se importam com os outros. Hoje só o que a gente vê é a violência. Nem os filhos hoje não amam mais seus pais como antes. A maioria estão tirando a vida dos seus próprios pais, da sua mãe, não é? E a gente vê que isto é a falta de amor. Não tem mais amor, não tem essa piedade, esse apego. Os homens hoje estão assim. E perversão, os que são contrários à palavra de Deus, trocam a verdade de Deus pela mentira e injustiça. Então é isso que nós vemos, né? A cada dia nós estamos vendo mais estas coisas. O verso 19 de Romanos, capítulo 1, nos diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, tudo que o homem, que o ser humano pode saber de Deus, Deus já revelou, Deus já manifestou, Deus já se fez conhecer através da sua criação. Então, estas pessoas não são inocentes, né?
porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus se revelou à humanidade. Então, Deus se fez conhecer através da sua criação. Nós, os seres humanos, somos criação de Deus. Nós, os seres humanos, nós somos não só os seres humanos, mas tudo, né? A terra, as plantas, o céu, as estrelas, tudo é criação de Deus. E Deus manifestou isso aos homens. Basta o homem ter um pouco de entendimento e pensar: se existe tudo isso, devo adorar o Criador de todas estas coisas e também de mim, né? Mas o homem não pensa assim. Então, nos versos do 20 ao 23, nos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Deus está dizendo que os homens não têm desculpas de não o adorarem. Então, eles veem a criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Então, é a este Deus que nos criou, que criou todas estas coisas, é o Deus que devemos adorar. O homem não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, Deus não foi glorificado, Deus não foi exaltado, Deus não renderam graças a Deus, e sim o desprezaram, né? O rejeitaram. O verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, os homens hoje acham que são muito sábios, são muito inteligentes, mas são loucos, estão trocando a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Jesus mesmo disse que Satanás é o pai da mentira. E ele sempre quis e quer o lugar de Deus. Ele quer a adoração de Deus. Ele quer a reverência. Ele quer que o homem esteja prostrado em seus pés. Ele quer tirar o lugar de Deus. Ele quer o lugar de Deus para si. Então, ele faz com que o homem seja cego. E o homem deixou, não é, de adorar a Deus para adorar a criatura. Então, nos nossos dias, Deus se revela não só através da sua criação, mas também através do seu Filho. Deus mandou Jesus e ele veio, e através de Jesus, Deus também é revelado. Agora, em Romanos, ainda, nos versos do 24 ao 25, nós lemos: por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, devido, não aceitarem a Deus, não adorarem a Deus, não servirem a Deus, passarem a adorar outros deuses, colocarem outras coisas no lugar de Deus. Então, Deus entregou, aqui diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Então, por que Deus entregou estas pessoas à imundícia? Por causa da concupiscência dos seus corações, por causa do seu pecado, por causa da rejeição a Deus, porque não quiseram
adorar a Deus, não quiseram agradecer a Deus, não quiseram servir a Deus. Deus nos fez para a sua honra e a sua glória. Então, quando o homem não faz isso, então Deus, ele não fica satisfeito. E ele entrega a estas pessoas aquilo que eles querem fazer. Então, com outras palavras, Deus permite que essas pessoas façam aquilo que elas querem. Por isso que diz aqui: e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui é o 23. Então, as pessoas deixaram de adorar a Deus para adorar a criatura de Deus. Tem pessoas que adoram a terra, né? A mãe terra. Adoram a mãe terra. Por que adoram a mãe terra? Então, tem que adorar é o que criou a terra, né? Adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, adoram o homem, não é? Adoram os seres humanos, muitos deles já mortos, né? Então, o 24 que eu já li: por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, eterno, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, colocaram a criatura no lugar do Criador. Deixaram de ser gratos ao Deus, o que nos criou, para agradecerem a criatura, né? Muitas pessoas adoram, né, os homens, mulheres que já morreram, que chamam de santos, né? Deus entregou tais pessoas à imundície pelas concupiscências. Então, concupiscências, o que é concupiscência? Cobiça de bens materiais. Ponto 1, cobiça de bens materiais. 2, anelo de prazeres sexuais. Então, a cobiça é isso, é o desejo das coisas materiais. As pessoas hoje vivem em busca das coisas materiais e também das coisas sexuais, dos prazeres sexuais. Então, as pessoas vivem em busca destas duas coisas. Isto é a concupiscência. Eles quiseram isso, então Deus permitiu. Se vocês não querem me servir, se vocês não querem me adorar, se vocês não querem me exaltar, então vou entregar vocês para fazer o que vocês querem, né? E o que o homem quer? As coisas deste mundo. Tanto o que se refere às coisas materiais como às carnais, né? Que as coisas sexuais. Então, Deus permitiu. E quem domina estas coisas não é Deus, quem domina é Satanás. Satanás é que está por trás da cobiça, né? Dos bens. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, não importa se eu vou matar alguém, se eu vou passar por cima, se eu vou magoar. O importante é que eu obtenha estas coisas. Do mesmo jeito, o sexual, né? Todo tipo de prática, né? Então Deus entregou estas pessoas, porque eles quiseram assim. Por causa disso, verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Até as mulheres mudaram
o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, as mulheres hoje vivem com outras mulheres, né? Isso é contrário à natureza. Muitos dizem, mas eu nasci assim. Deus está dizendo aqui que isto é contrário à natureza. Não foi Ele quem fez. Se não foi Deus quem fez isso, então foi o inimigo de Deus. Foi o inimigo do homem. Foi Satanás. É Satanás que bota estes prazeres, né? Esses desejos carnais, este sentimento pela pessoa do mesmo sexo. É Satanás quem faz isso, não foi Deus. Deus nunca fez, Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Então ele fez no início homem e mulher e os casou e os mandou prosperarem, frutificarem, produzirem frutos. Então Deus ele fez a família. E fora da família, fora do casamento, sexo é condenado por Deus. Não é natural, não é da natureza. Deus não fez assim. Se Deus não fez assim, então isto não vem de Deus, vem do inimigo. E nós que já somos de Jesus, que já temos Cristo no nosso coração, devemos nos afastar dessas coisas. Isto não faz bem para a nossa vida, nem física e nem espiritual, porque Deus ele se ira contra essas coisas. E por isso o mundo está como está. E as pessoas dizendo que é Deus quem fez, é Deus quem faz assim. Isso é mentira de Satanás. Satanás tem enganado muitas pessoas, tem cegado. E as pessoas vivem nessas práticas que não é de Deus, não é natural. Deus mesmo diz, contrário à natureza, né? É contrário. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por que Deus entregou? Porque eles queriam, é isto que queriam, né? Estas paixões, essas coisas que é contrária à natureza. Então Deus permitiu, Deus deixou. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, esse tipo de prática sexual não foi Deus quem criou. Foi o inimigo de Deus. Foi o meu inimigo, foi o seu inimigo. Se você está nessa prática, meu amigo, saia disso, porque isso é morte eterna e física, porque Deus diz assim, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, muitas pessoas, né, morrem com doenças venéreas, com doenças sexualmente transmitidas. Temos a AIDS, né, e muitas outras doenças. Isto é a punição de Deus. É Deus entregando nessas pessoas por causa dessas práticas. Deus se ira. Isto é errado. Isto é terrível, é coisa ruim, é contrária à natureza. Deus não criou isto. Então, os versos 26 e 27 e o 30. Vou ler o 30 aqui. Versículo 30 nos diz assim: com caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Então, esse tipo de pessoas
são pessoas que abandonaram Deus, não querem saber de Deus, não querem adorar Deus, não reconhecem Deus como seu Criador, como seu Senhor, não querem servir. Então Deus permitiu que essas pessoas façam o que elas querem, né? Deus permitiu. Então, há dois tipos de prostituição. Nós estamos vendo prostituição, né? Aqui neste texto nos fala de dois tipos de prostituição. Então, a prostituição, a primeira que nós vamos ver, é a prostituição a prostituição espiritual. Mas antes eu vou citar bem aqui o verso de Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado, ele tem consequências graves. Nosso pecado nos traz graves consequências. Aqui em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem pecou, o homem morreu. Primeiro, espiritualmente, já fiz um estudo sobre isso. Depois vem a morte física, a morte do corpo. Mas, para nos livrarmos da morte espiritual, é necessário de Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus, ele quer nos dar esta vida. Ele quer lhe dar, meu amigo, ele quer lhe dar esta vida. Jesus, ele morreu por você. Ele veio lá do céu. Ele não tinha nenhuma necessidade de vir para cá. Mas o amor de Deus foi tão grande. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, não fique separado dele. Ele quer você pertinho dele. E ele deu Jesus. E Jesus veio lá do céu, encarnou-se. Ele não reencarnou, não, ele encarnou. Ele se tornou um ser humano. E como ser humano, ele morreu, ele pôde morrer na cruz. Ele derramou todo o sangue dele. E o sangue dele é quem nos limpa de todo pecado. Só Jesus, só o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então Jesus precisou derramar o sangue dele para que o seu pecado fosse apagado, fosse limpo. E é isso que Jesus faz. No verso 26 ainda, quando nos diz que Deus entregou a uma disposição mental reprovável, significa que Deus permitiu que estas pessoas praticassem aquilo que queriam. Então Deus permitiu, porque estas pessoas queriam. E Deus não impediu. Deus não impede a pessoa de fazer o que ela quer. Por quê? Porque Deus criou a pessoa com livre arbítrio. Só que as consequências das nossas escolhas, nós não podemos escolher. As consequências é Deus quem dá. Então ele nos avisa, né? Para não fazermos, porque tem consequências. E as consequências são bem terríveis, né? Então, a alma que pecar, esta morrerá. E o que elas queriam?
queriam adorar outros deuses, queriam o engano, a mentira, queriam Satanás. Então Deus permitiu que praticassem tanto a prostituição espiritual como a prostituição sexual. Então, existe dois tipos de prostituição, né? A prostituição espiritual e a prostituição carnal, né? Que é sexual, que vem da carne. Então, a prostituição espiritual, o que é isto? Essa prostituição espiritual. A prostituição espiritual é a idolatria. E isso começou no Éden, né? Essa prostituição espiritual começou no Éden. E também a prostituição carnal, que é a prática, todo tipo de prática sexual contrária à natureza, contrário àquilo que Deus criou. Qual a diferença entre prostituição espiritual e prostituição carnal? Nós já até comentamos, né? Ou melhor, eu comentei aqui, né? A espiritual é a adoração, exaltação e servidão a outros deuses, como pessoas que já morreram, são chamadas de santos, e as pessoas adoram, servem, né? Faz culto e rezam para essas pessoas, pedindo as coisas, acreditando que elas vão atender. Então, isto é para Deus uma prostituição espiritual, porque Deus é quem nos fez, Deus é quem nos sustenta, é quem nos dá vida, e Ele é quem merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Então, a primeira prostituição foi lá no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, escolheram obedecer a Satanás. Aí começou esta prostituição espiritual. O homem separou-se de Deus e se afastou de Deus, né? Mesmo com tudo isso, Deus ainda ama este homem, né? Deus ainda busca este homem e ele mandou Jesus. Então as pessoas adoram tantas coisas, né? Adoram a terra, como eu já falei, não é? A mãe terra. Adoram os peixes no mar, adoram os répteis, né? A cobra, adora o jacaré, o crocodilo, adoram os animais, adora a criatura em lugar do Criador. Adora o sol, a lua, os planetas, as plantas, só não adoram Deus. Então Deus, ele se ira, né? Aqui no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então os homens deixaram Deus e passaram a adorar Satanás, passaram a adorar a criatura, né? Passaram a adorar tantas outras coisas. E Deus, ele não se agrada destas coisas. Então, a primeira prostituição é a prostituição espiritual. Lá em Isaías 44, dos versos do 12 ao 20, vou ler bem aqui rapidinho. Isaías 44, do verso 12 ao 20, nos diz assim: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cortel, e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança de beleza de um homem.
que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima ao fogo, e com ela coze a carne para comer. Essa e a farta, assa e afarta-se. Também se aquenta e diz: já me aquentei, contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Então, a gente vê que o homem abandonou Deus e ele mesmo faz os seus deuses. E Deus se ira, né? Deus se ira com estas coisas. Então, este é o primeiro tipo de prostituição. A prostituição espiritual, e começou no Éden, com o primeiro casal que Deus fez, né? Eles preferiram adorar Satanás, preferiram obedecer a Satanás e se afastaram de Deus. E muitas vezes nós também estamos assim. Nós que já somos de Jesus, nós temos também os nossos deuses, né? É a nossa família, muitas vezes a família é mais importante do que Deus. É o nosso trabalho, eu não posso ir para a igreja porque eu estou trabalhando muito, estou muito cansado. É tantas coisas que a gente bota no lugar de Deus. E muitas vezes estamos criticando, né, as outras pessoas que não conhecem ainda Deus. Então, meus irmãos, nós que já temos Jesus, devemos ter cuidado se nós não estamos tendo outros deuses também na nossa vida. Deus, ele se ira, ele não se agrada, ele não fica satisfeito. Ele nos fez para a sua adoração. Então, nós temos que adorar o nosso Deus, nós temos que ser gratos, nós temos que servi-lo, nós temos que adorá-lo e ele vai se agradar de nós. A segunda prostituição, a prostituição da carne, né? A prostituição da carne é todo tipo de prática sexual que é contrária, né, à natureza, contrária àquilo que Deus fez, contrário àquilo que Deus criou. Eu vou ler novamente os versos de Romanos 1, 26, 27, que nos fala, né, que Deus nos fala que por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, a segunda prostituição é a carnal, da carne. É todo tipo, né? Mas não é só nós estamos aqui, fala da sexual, aqui está falando do homossexual, né? E da mulher com mulher, mas temos outros tipos. Por exemplo, já ouvi até mesmo depoimento de casal que se reúne em um certo lugar e troca de esposa, né?
Isso é abominação. O esposo leva a sua esposa e o outro leva a outra e lá troca, né, de parceiro. Isso é abominação, isso é terrível. Também tem a prostituição dos seres humanos com os animais. Lá em Sodoma e Gomorra, isto era bem praticado, né? Não era só homem com homem, mulher com mulher, mas também com animais. E assim são todas as práticas sexuais contrárias à vontade de Deus. Estes dias eu ouvi na televisão um homem que casou com um robô. Quer dizer, ele sente prazer naquele robô, naquela figura que ele vê nas redes sociais, nos desenhos, na televisão. Sente prazer. Isto é contrária à natureza de Deus. Deus não fez o homem para viver assim. Todas estas práticas são abominação diante de Deus. Deus não tolera isso. Isso não foi Deus quem criou. Isso é Satanás que dá este prazer a estas pessoas. Se você, meu amigo, tem passado por isto, repreenda essas práticas da sua vida, porque isso não vem de Deus. Isto vem do maligno e Deus, ele lhe ama. Ele quer lhe libertar de todas estas práticas. Quem pratica estas coisas não irá para o céu. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versos do 9 a 11 nos diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas no verso 11, Deus diz assim, aliás, é Paulo: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, alguns de vós eram assim, muitos eram, né? Hoje em dia nós temos pessoas nas igrejas que eram, né, homossexuais, eram lésbicas, eram sodomitas, eram adúlteros, eram maldizentes, mas foram transformados, porque se arrependeram, reconheceram o seu erro, se arrependeram, pediram perdão a Deus, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e agora estão limpos, como diz aqui: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Nós nos lavamos no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que lava todos nós, todos aqueles que creem verdadeiramente nele e se arrependem, abandonam essas práticas e aceita Jesus como Salvador. Ele diz: mas fostes santificados. Então, os filhos de Deus são santificados. Nós éramos assim, mas Jesus nos santificou. Mas fostes justificados. Justificado significa que diante de Deus não temos mais pecado, porque Jesus nos perdoou, nos lavou. E em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Jesus nos lavou, Jesus nos purificou e nos deu o seu Espírito. Então, para termos a certeza de que somos salvos, é ter o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Se você, meu amigo, tem essa prática, você tem também a oportunidade de mudar. Jesus morreu por você, mas Jesus não ficou morto, não. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e ele já vai voltar, não vai custar. Tudo que ele falou, todos os sinais que ele nos deu da sua volta já estão acontecendo. E muitos, a maioria já aconteceu.
Mas você tem a oportunidade de mudar. Fazer como diz o versículo 11. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, se você quiser ter o seu pecado lavado, ter o seu pecado purificado. Se você quiser a salvação em Jesus Cristo, se você quiser Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você será lavado, você será purificado, você será justificado, você será santificado. Você terá Jesus na sua vida. O Espírito de Jesus, que é a marca da salvação, você será salvo. Se você quiser aceitar Jesus agora como seu Salvador, para receber a salvação em Jesus e ir morar no céu, porque só irá morar no céu se realmente, crendo verdadeiramente, receber como Salvador. Então, ore comigo agora e receba Jesus. E procure servi-lo em alguma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, porque hoje nós temos muitas igrejas que não pregam a palavra de Deus como Deus nos ensina na sua palavra. Senhor, eu te aceito agora como meu Salvador. Eu estou no pecado, mas eu não quero permanecer no pecado. Eu quero ser lavado pelo teu sangue, Senhor Jesus. Eu quero ser purificado de todos os pecados. Eu quero ser justificado neste momento. Eu me arrependo dos meus pecados e vou abandonar com a tua ajuda, meu Senhor. Entra na minha vida e faça essa mudança. Eu entrego a minha vida agora a ti e que tu me ajudes a cada dia ser bem melhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração comigo, aceitando Jesus de todo o coração, você é um filho de Deus. A luta é grande, mas Jesus é maior. Nunca o abandone, nunca desista, nunca olhe para trás, porque Satanás, ele quer a nossa derrota. Procure uma igreja, procure o pastor e diga para ele que você aceitou Jesus e quer seguir na sua igreja. E Jesus vai lhe dar força. E eu peço a vocês que estão assistindo, participando, que vocês orem por mim. Cada um, né? Nós também a Marlene, Ana, Kátia, Chaga Gomes e os outros, a Gleiciane e os outros, que vocês compartilhem, né? Estes estudos com os seus amigos, com as outras pessoas que precisam realmente ouvir a palavra de Deus. E também vá no YouTube, lá eu tenho também, os estudos também estão lá. Preciso de pessoas para assinar, para se inscrever no meu canal, para que possa, né, esses estudos ser mostrados para outras pessoas. Lá é Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Vocês podem lá digitar e vai aparecer. Dê lá o seu bom, né? Aperte lá no sininho, como dizem, né? E vocês irão ver. Então, toda semana também estou botando uma história para crianças. Se vocês têm filhos, bote para eles ouvirem. Tem histórias que é mais tempo, porque são mais compridas, como a história da criação, né? Às vezes foi 15 minutos. Crianças muito pequenas não dá para assistir, porque elas não suportam, né, esse tempo todo. Mas as maiores já dão para assistir. Então, bote para seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Ore por mim, eu estou orando por vocês. Então, até a próxima live. Eu estou fazendo geralmente terça-feira. Segunda-feira eu boto uma história infantil e terça-feira eu faço. Geralmente eu faço mais tarde por causa do horário, porque mais cedo geralmente tem muita zoada e atrapalha. Mas hoje, graças a Deus, não teve. E eu peço a vocês que continuem orando. Obrigado e até a próxima.